Eu gostaria que você entendesse algo importante. Vou pedir para o diácono Rodrigo colocar no telão. Estou aqui na versão RA hoje, João 14, o livro do Evangelho de João 14, um texto bíblico. Você precisa entender esse texto, é extraordinário. Se você compreender isso, você vai vir participar das campanhas, na fé, no propósito, e os milagres vão acontecer, porque às vezes a gente, tem coisa que a gente pede e a gente não recebe, e a Bíblia ela não diz que é assim. A Bíblia ela fala assim: pede e recebe, pede e você vai receber, clama a mim e eu vou responder. Ou seja, quem clama tem direito de resposta. Mas às vezes a oração parece que não funciona. Então nós precisamos aprender hoje alguns princípios importantes. Esses princípios são muito importantes para que a gente consiga alcançar a graça de Deus, principalmente numa corrente como essa que nós estamos. Diz assim o versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Preste atenção, tem duas coisas nesse versículo importantes. A primeira a gente já sabe, eu farei, significa que Jesus ele está acima de qualquer circunstância, seja uma doença física, seja uma doença emocional, embora as doenças emocionais hoje elas estão maiores, com proporção maior do que a enfermidade física. As doenças físicas, elas existem, e existem remédios, existem medicamentos. Hoje nem todo mundo morre de câncer, por exemplo. Se uma pessoa for diagnosticada com câncer logo no início, há remédios, há tratamentos que vão ser ministrados e a pessoa vai ser curada. E isso se for diagnosticado no início. Por isso a importância de nós estarmos sempre com o nosso check-up em dia. Eu faço o check-up 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses, mesmo confiando em Deus que Ele pode me livrar de todo mal. Eu também preciso fazer a minha parte. Amém? Então, se você fizer o seu exame em dia, parar de comer salsicha, você sabe que tem um morador de rua que mora perto da minha casa, e minha esposa deve estar assistindo, vai até rir, não deu nem tempo de pegar minha esposa hoje, foi muito corrido. E sempre quando ele me vê, às vezes ele fica de longe, escondido, esperando, ele já sabe o horário que eu chego, o horário que eu saio, ele já corre lá: ô pastor, ô pastor, ô pastor, ô, que é, meu filho? Tem R$5 aí para mim comprar salsicha? Dá uns R$5 aí para mim comprar salsicha. Então, pensa, o William é magro, ele é mais magro que o William, está mais fino que o William. E a gente sabe que a gente ingere alguns tipos de alimento que vai dar problema. Então não é culpa de Deus, a responsabilidade muitas vezes é nossa, de alimentos que a gente sabe que são cancerígenos, e a gente come o sorvete, margarina, café, enfim, e a gente sabe que tudo isso vai gerar problema para nós. Então nós precisamos estar com a nossa saúde em dia, o nosso check-up em dia. Só que a doença emocional, não existe remédio. Não tem remédio para a doença emocional. Você pode ficar gravemente emocionalmente ferido, e você vai no médico, no psiquiatra, ele vai te dopar. Vai te dar um remédio que vai dopar você, vai tirar você da órbita.
mas não existe cura com remédio. Porque doença emocional é diferente de sentimental. Sentimental é externo, emocional é eu, é comigo. Eu preciso lidar com os sentimentos que estão aqui dentro, guardados, aqui dentro. Então, nós precisamos cuidar desses sentimentos que estão aqui, que vão gerar enfermidades emocionais. Eu achei interessante hoje que hoje eu retomou as aulas essa semana da faculdade, e a faculdade mandou para mim um curso extensionista. Quem está fazendo faculdade sabe o que é isso, curso extensionista. Tem que fazer, obrigatório fazer, e aí eles mandaram esse curso extensionista, que eu vou começar a partir de amanhã. Ele fala, está dentro da psicologia e psicanálise, e ele vai falar assim, olha o tema dele: a psicanálise do relacionamento amoroso. E lá embaixo, eu deveria ter tirado um print, que agora eu não me lembro, tem um índice de doenças emocionais geradas nas pessoas por causa de relacionamentos amorosos, de quebra de aliança. Então eu quero saber, eu quero entender um pouco, eu quero conhecer um pouco. Então eu já me inscrevi lá, porque eu quero conhecer um pouco sobre que tipo dessas doenças são geradas. E é claro, a gente vai somar a ideia de Freud, mas a Bíblia, porque o Senhor é aquele que pode dar o remédio ali naquela ferida. Só que eu preciso aprender a diagnosticar aonde está aquela ferida, e a gente consegue através dos estudos. Por isso que estudar é bom, ler é bom. Se você não tem costume de ler, você precisa ler. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade... Então, conhecimento nos liberta. Olha só, conhecereis. Conhecimento traz libertação para nós. Deus não pode te dar conhecimento. Deus não vai te dar conhecimento. O que Deus pode te dar é sabedoria, pois os sábios vão buscar conhecimento. Então, quando Deus deu sabedoria para Salomão, ele foi estudar, ele foi buscar conhecimento. Você vai ler Eclesiastes, você vai ver que ele foi estudar. Ele foi estudar a planta, ele foi estudar o bicho, os animais, ele foi estudar o comportamento dos animais, ele foi estudar para entender o comportamento dos animais, da natureza, do vento, tudo isso. Porque a sabedoria martelava a cabeça dele. Você precisa entender como que é. Então quem é sábio, a sabedoria fica martelando a cabeça da pessoa. Procura conhecer como que esse negócio funciona. Procura entender como que é esse negócio. Quando eu era criança, na minha época tinha um joguinho que não tinha celular. Não tinha celular, mas era do tamanho do celular. Chamava minigame. Você lembra disso, Renan? Minigame. Você já brincou com isso daí? E eu tinha eu desmontei ele só para saber o que tinha dentro. Não consegui montar, perdi aquilo lá. Mas a curiosidade de saber o que tinha ali dentro, como que aqueles carrinhos andavam ali, olha, queria saber. Então, quando você busca conhecimento, você vai aprendendo. E a melhor forma de você buscar conhecimento é lendo, é estudando, amém? Então, quando você conhece a verdade te liberta. Se você não tiver o hábito de ler, procure ler, procure entender, porque conhecimento abre portas para a sua vida, ele faz você entender. Alguém aqui já leu aquele livro, O Pequeno Príncipe? Quem aqui leu O Pequeno Príncipe? Nossa, vocês precisam ler, gente, é o livro mais lido no mundo. O Pequeno Príncipe é o livro mais lido no planeta. Olha como que... Meu Deus, será que é só Valinhos que não tem? Vocês precisam ler livros, amém? E tem uma
parte desse livro, O Pequeno Príncipe, que tem um homem lá que ele quer explicar a existência de um pequeno planeta, só que ele é de um país, estou tentando lembrar aqui o país agora, lá daqueles lados da Síria, para aqueles lados lá, e ele vai explicar a existência daquele planeta. Ninguém ouve ele, ninguém dá ouvido a ele. Aí o rei da Turquia, aí o rei da Turquia chama ele e fala assim: sabe por que ninguém está te ouvindo? Porque você está se vestindo como turco. Coloca um paletó e uma gravata e vai explicar. Ele colocou o paletó e a gravata, todo mundo deu ouvido a ele. Olha, conhecimento como que é importante. O rei conhecia a estratégia que se chama linguagem corporal. Ninguém ia dar ouvido a um turco vestido parecendo um terrorista. Quem que ia ouvi-lo? Mas quando ele apareceu de paletó e gravata, é ou não é? Começaram a dar ouvido a ele. Então, ler traz conhecimento, abre a nossa mente, nos dá estrutura. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Conhecimento te traz libertação. E esse texto, ele é tão interessante que ele tem uma parte muito importante, o final. Por que é que Jesus opera os milagres? Para que o Pai seja glorificado. Olha só, vamos entender mais essa história. Nós vamos ler o livro de Marcos. O livro de Marcos, capítulo 2, ele está aqui na nossa Bíblia na posição errada, porque é o primeiro livro que foi escrito. Ele foi escrito primeiro do que Mateus. Marcos é o primeiro livro dos evangelhos que foram escritos. Na sequência, foram escritos Mateus e Lucas. Tanto que Mateus e Lucas, eles usam duas fontes. Eles usam o livro de Marcos para escrever o livro de Mateus e Lucas. E Mateus e Lucas, eles usam aquilo que os teólogos chamam de fonte Queller. Eles tiveram acesso a uma tal de fonte Q, que Marcos não teve. A fonte Q era um pequeno manuscrito que continha os milagres de Jesus escrito. Por isso que o livro de Mateus e o livro de Lucas conta mais milagres do que o livro de Marcos. Porém, Marcos é um livro sinótico, e ele fala aquilo que ele está vendo, aquilo que ele observou com os seus próprios olhos. E essa história não está nos outros evangelhos, está aqui no evangelho de Marcos, porque ele olhou por uma ótica diferente. Veja só o que ele diz aqui. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Olha só, Jesus ele vai para Cafarnaum, onde ele morava. Jesus morava em Cafarnaum, à beira-mar. Tem muita gente que fala que Jesus era muito pobre, e isso não é verdade. A Bíblia diz que tinha mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. Não era só com o seu dinheiro, não, com os seus bens. E uma dessas mulheres era uma mulher chamada Joana. Ela era esposa do procurador, um homem chamado Cusa. Era um homem muito rico. Então Jesus não era tão pobre assim, tanto que a Bíblia diz que ele tinha uma capa que ninguém tinha. Era de alto a baixo, sem costura. Tanto que lançaram sorte pela capa dele, porque era uma roupa especial, era uma roupa diferente, era uma roupa bonita. Igual como o pastor André está vestido hoje. Está parecendo um doutor. Então, Jesus tinha uma casa à beira-mar. Tem muita gente aqui que não tem casa, que paga aluguel. Jesus tinha uma casa na beira da praia, e Jesus estava lá. Olha o lugar que Jesus escolheu para começar o ministério. Jerusalém era o centro religioso. Jerusalém era onde estavam os púlpitos. Jerusalém era onde estavam as sinagogas, era onde estavam os grandes pregadores.
Mas Jesus foi para uma cidade da Galileia, lá em Cafarnaum, da região da Galileia, e ali ele pregava a palavra. Veja que ele não estava operando milagres. Preste atenção, Jesus não estava operando milagres, ele estava pregando a palavra. Amém? Coloca isso na tua cabeça, que a pregação da palavra era o alvo principal, era o foco principal de Jesus. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela transforma. É impossível você sair daqui ouvindo a palavra sem transformação, sem direção. Se você seguir o que a palavra é ensinada aqui, você sai daqui com uma direção. Quantas vezes eu estava sem direção e de repente uma pregação, a palavra me deu uma direção. Por isso que todos os dias pela manhã eu não começo as minhas atividades sem antes buscar a direção na palavra de Deus. E o Espírito Santo me incomodou para que eu gravasse aqueles devocionais e postasse nas redes. Então eu gravo o devocional e coloco nas redes, porque eu não começo o meu dia sem uma direção. Impossível você sair da onde eu começo. Por onde eu vou começar? É como que se você nunca construiu uma casa, você chega ali no terreno e fala: e por onde eu vou começar essa casa? Aí eu preciso de alguém que saiba. Presbítero Leandro, que é construtor, o que a gente tem que fazer aqui? Ele vai falar: vai ter que estudar o solo, vai ter que planear a terra. Ou seja, uma direção é dada para que se comece algo. Então, para a gente começar a construção do nosso dia, nós precisamos todos os dias começar com a direção da palavra de Deus. Não comece o seu dia sem a direção da palavra de Deus. Por isso que o alvo dessa igreja sempre será a palavra de Deus. Se você quiser a palavra, você vai vir aqui e você vai aprender a palavra de Deus. Outro dia eu estava na igreja de um amigo meu, fui arrumar um microfone para ele, que ele queria fazer uma live, e eu vi um quadro bonito, e eu falei: nossa, que quadro bonito. Ele falou assim: deixa eu mostrar para você. Aí ele abriu o vídeo da live da igreja. Então, enquanto ele está pregando, tem uma pessoa pintando um quadro. Eu falei: rapaz, mas para com essa besteira, que negócio é esse? Que geração que nós estamos indo, que enquanto a palavra está pregando tem que ter alguém pintando um quadro que relata a história da igreja. Para com isso, abre a Bíblia e prega a palavra. Para com esse negócio de ficar pintando quadro. Isso é coisa de fresco. Gente, o que muda a nós é a palavra, não é o quadro pintado. O quadro era bonito, mas gente, a palavra de Deus é quem liberta, é quem transforma e é quem gera fé em nós. Porque a nossa fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Semana passada, ou não me lembro o dia, eu conversava com uma pessoa que ela dizia assim: bispo, eu estava sem direção, eu não estava conseguindo entender o tempo de Deus, mas eu vim para a igreja, para o culto, e o reverendo Eurico pregou uma palavra sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos. Então eu comecei a entender que não era no meu tempo, era no tempo de Deus. E aquela pessoa sentiu paz. A palavra falou com ela. O Espírito Santo sabia que ela precisava daquela palavra, e o Espírito Santo dirigiu aquela palavra àquela pessoa. Então a palavra de Deus é quem liberta. E Jesus, ele está pregando a palavra. Olha só: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava pregando a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Preste atenção, que aqui começa um ponto para você entender o porquê nós fazemos esta corrente de oração. Jesus está pregando a palavra. Jesus não está fazendo milagres, Jesus não está operando milagres. É um momento da palavra. E aqueles homens chegam ali porque eles estavam
estavam precisando de alguma coisa. Então, a campanha que nós fazemos é porque nós estamos precisando. Todos nós precisamos de alguma coisa. Todos nós pedimos alguma coisa para Deus. Até o mais santo, o mais fariseu de todos, ele está buscando no mínimo a salvação. Ele precisa da salvação que Deus dá. Então todos nós precisamos de alguma coisa. Só que muitas vezes nós pedimos algo e Deus entende que nós precisamos de outra coisa. E de repente, olha só, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eles chegaram carregando aquele paralítico e havia muita gente ali. Primeiro ponto que você precisa entender: este homem estava muito doente, só que ele tinha 4 pessoas que estavam dispostas a faltar do trabalho, porque naquela época o salário era pago diariamente, se chamava denário, equivalia a um dia de trabalho. Aquelas 4 pessoas estavam dispostas a faltar do trabalho para poder levar aquele homem para ser curado. O que eu aprendo aqui? Primeira coisa, quem são as pessoas que você está colocando à sua volta? Será que as pessoas do seu convívio são pessoas que estariam dispostas a perder um dia de trabalho por você? Começa a refletir sobre isso, porque a palavra de Deus liberta. Então eu tenho que começar a rever com que tipo de pessoas eu ando. Será que as pessoas do seu convívio estariam dispostas financeiramente perder o dia de trabalho para poder te ajudar, te estender a mão, te socorrer, orar por você, orar com você ou estar com você? Porque muitas vezes nós trazemos para o nosso convívio outro tipo de pessoa. Nós trazemos para o nosso convívio a rodinha da fofoca. Trazemos para o nosso convívio o irmão que fala de todo mundo, mas não tem comunhão com Deus, não consegue orar. Um culto de oração, a pessoa não consegue ficar 5 minutos orando. Às vezes nós estamos aqui numa corrente forte de oração, a pessoa está lá. Está parecendo os discípulos de Jesus. Jesus foi orar, eles dormiram. Que tipo de pessoa você carrega com você, que está no seu convívio, que caminha com você? Será que essas pessoas estariam dispostas a entrar numa batalha, a entrar numa guerra com você? Então começa a refletir se vale a pena você continuar com esse tipo de pessoa. Então vamos lá, nós precisamos andar com pessoas que nos colocam aonde Jesus está fazendo algo. Então vem aqui a primeira pergunta que eu quero fazer para você e eu faço para mim: aonde Jesus está fazendo algo, eu não estou lá por quê? Se Jesus está operando milagres, se Jesus está realizando prodígios, se a palavra está sendo direcionada, dando futuro, criando destino para a nossa vida, por que eu não estou nesse ambiente? Por que eu faço parte de um outro ambiente? Por que eu não estou num ambiente que me dá direção? Então eu preciso ter do meu lado pessoas que estão dispostas a me ajudar quando eu não conseguir, porque nem sempre nós vamos ter disposição para estar aqui, irmão.
Nem sempre nós vamos ter disposição para continuar uma campanha. Nem sempre nós vamos ter disposição para fazer uma corrente de oração. Você vai ter que ter pessoas que muitas vezes fortalecem uma a outra. Vamos lá, hoje eu não vou. Vamos lá. Vai ser bênção. E muitas vezes aquela pessoa te motiva, ela te leva. Porque às vezes nós temos pessoas que nos levam para todo lugar que não presta. Nos leva para o carnaval, está tendo carnaval aí. Nos leva para o carnaval, nos leva para a balada, nos leva para a festa do figo, nos leva para a choperia, nos leva para todo outro lugar onde Jesus não está. Vamos para o shopping, vamos para o shopping, vamos para o churrasco. Então pessoas que nos levam para longe da presença de Jesus é o que mais tem. Mas pessoas que estão dispostas a nos levar até onde o milagre está, essas você tem que valorizar. Você quer ver o porquê? Olha um segredo aqui no texto. O texto diz assim, versículo 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Preste atenção. Eles fazem um buraco no telhado. Jesus está ali pregando, daqui a pouco Jesus escuta um barulho, tem alguém abrindo o telhado. Eles descem aquele doente até onde Jesus está. Jesus fica paralisado. Jesus nunca viu tamanha fé. E aí Jesus olha para o doente e Jesus olha para os homens. E a Bíblia diz que olhando Jesus para os homens, não para o doente, Jesus olhou para eles e viu a fé que estava neles e agiu na vida do doente. Preste atenção, às vezes a nossa fé está muito pequena, mas há pessoas do nosso lado com tanta fé que Jesus vai operar na nossa vida pela fé da outra pessoa. Ande com pessoas de fé, ande com pessoas que acreditam, ande com pessoas que creem no milagre, porque você acaba sendo abençoado pela fé da pessoa que está do teu lado. Aleluia. Isso é importante, você compreender e praticar. A partir de hoje, meu Deus, só vou andar com gente que tem fé. Não é? A partir de hoje só vou andar com gente que está no propósito. Porque tem gente que você chega lá e fala assim: meu Deus, sabe o que aconteceu, Renato? Saiu uma verruga aqui no meu dedo. Aí a pessoa olha e fala assim: ixi, meu tio morreu com isso aí, você virou câncer. Não tem gente assim? Verdade. Você vai lá no sufoco, você compra um carro, faz o carnezinho da prestação, camarada olha e fala: esse carro é pedido, hein? Fica esperto aí que a bandidagem gosta desse carro. Tem gente que não tem fé. O que aconteceu? Teve um AVC, vixe, isso aí não volta mais. Minha tia morreu com isso aí, morreu na cama. Tivemos que ficar trocando fralda há 15 anos. Mas quando você anda com alguém de fé, você conta o teu problema, a pessoa diz assim: vamos orar, vamos colocar no propósito, vamos clamar, você vai ver, Deus vai reverter, já deu tudo certo em nome de Jesus. Essa doença está curada, essa doença aí já foi revertida. Então aprenda uma coisa: eu entrei numa corrente de oração, eu entrei com fé. Vai ter gente lá falando: que loucura, vamos pegar uma água que consagraram lá no monte, isso aí vai fazer o que? Isso é água. Tem gente que só crê que é água, mas tem gente que crê que é um milagre. Tem gente que acredita e um milagre acontece. Aleluia. Quando a gente crê, o milagre acontece. O Geazi chegou para Naamã e falou assim: ó, o profeta mandou você mergulhar 7 vezes no Jordão. Para que eu vou mergulhar aí? Lá no Jordão, lá onde eu moro, eu esqueci o nome, na Síria, em Damasco, tem rios melhores. Por que eu vou mergulhar aqui no Jordão? Só que ele andava com pessoas de fé, com pessoas que motivavam. Olha só o que os soldados dele disse: meu pai, que coisa tão simples que ele te pediu, faz isso, vai lá, mergulha. Ele mergulhou e foi curado.
A Bíblia disse que naquela época havia muitos leprosos em Israel, mas apenas Naamã foi curado. Alguém teve que sair lá da Síria para ser curado em Israel, enquanto os israelitas não eram curados. Você precisa andar com pessoas de fé. Você precisa andar com pessoas que têm fé, que vai te motivar, que vai falar, não, vamos orar, vamos fazer um propósito, vamos jejuar, vamos para a guerra, vamos para a batalha. Coloque pessoas de fé do teu lado, meu irmão. Sai fora das pessoas que só ficam reclamando da vida. Tem gente que só, não é assim também, viu? Jesus falou que tudo que pedires ao Pai, Ele o faria para que o Pai fosse glorificado. Mas também não é assim. Eu pedi para Deus uma Ferrari, uma Porsche. Quem aqui gosta da Porsche? Levanta a mão assim. Aqui o Ricardo. Você gosta da Porsche? A última volta que você deu nela, como que foi? Mas você nunca andou e gosta da Porsche? Está vendo como que nós somos? Nós somos assim, é verdade. A gente gosta do que a gente nem conhece. É ou não é? E eu vou falar um negócio para você. Eu prefiro o meu carro do que uma Porsche. Porque eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA dela. Então por enquanto eu fico com o meu carro. Eu não sei nem quanto que vale uma Porsche. Quanto custa uma Porsche, Ricardo? Oi? 1 milhão? O irmão Donizete aqui que está acostumado a comprar carros de luxo, mais ou menos 1 milhão. Então veja que muitas vezes, Ricardo, povo de Deus, igreja, a gente pede aquilo que a gente não precisa. E olha só o que Jesus fez. Jesus não curou ele. Jesus falou assim para ele: perdoados estão os teus pecados. Olha só, Jesus começou a curar o emocional. A enfermidade emocional dele era muito grande. E ele foi curado, porque as pessoas arrazoavam nos seus corações. E Jesus, vendo que eles estavam arrazoando no coração, Jesus falou assim: levanta, toma o teu leito e anda. Preste atenção num detalhe nessa história. Muitas das vezes Jesus foi até onde a pessoa precisava. Jesus foi lá no tanque de Betesda e curou um homem. Mas haverá muitas vezes que nós precisaremos ir até onde o milagre está acontecendo. Nem sempre Jesus vai atrás de nós, mas haverá vezes que há necessidade de nós irmos. Levaram aquele homem, sabe o que acontece? Aquele homem poderia ficar lá na casa dele. Vamos orar aqui, Jesus vai vir aqui. Ele foi lá em Betesda, ele curou o homem lá que estava no tanque. Mas há vezes que nós precisamos ir até onde Jesus está. Isso vai nos tirar da nossa zona de conforto. É isso que nos leva a estar nessa corrente de oração. Primeira coisa, já estou encerrando. Primeira coisa que eu aprendo nessa história: aonde Jesus está fazendo algo, por que eu não estou lá? Segunda coisa, quem está me cercando? E aí, veja só, Jesus falou assim para ele, olha só, versículo 11: eu te mando, levanta-te. Repete comigo, levanta-te. Ele estava deitado, caído. Jesus falou assim: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Versículo 12: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a quem?
Aquele texto que nós lemos no início diz assim, preste atenção: tudo que pedires ao Pai eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus realiza aqui na terra, é para que o Pai seja glorificado. Mas o Pai não vai ser glorificado se você tiver caído. O Pai só vai ser glorificado quando Jesus disser para você: levanta-te, levanta-te. Então Jesus, tudo que Ele quer é te levantar, para que o Pai seja glorificado. Aleluia! Enquanto você estiver caído, enquanto você estiver prostrado, ninguém vai glorificar ao Pai. Então tudo que Jesus quer é te levantar, para que o Pai seja glorificado. Aleluia! Levanta-te. E todos glorificaram a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Se você puder ficar em pé, levanta, mas não levanta só do teu assento, levanta da onde você está prostrado, levanta da onde você está caído, seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade emocional. Levanta-te da onde está caído. Chegou o tempo de você se levantar, meu irmão. Nós começamos mais um ano, nós já estamos no segundo mês desse novo ano, e você ainda está no chão. Não, levanta-te, porque Deus tem coisas grandes e maiores para nós. A Bíblia diz: nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para os seus. Então levanta da onde você está caído, da onde você está prostrado. Chegou o tempo da tua vitória. Estão rindo de você, estão desacreditando de você, mas um dia chegará um momento em que vão falar: grande é o Deus dessa pessoa, grande é o teu Deus, porque fez grandes coisas e te levantou da onde você estava caído, te levantou da onde você estava prostrado. Aleluia! Levanta-te. Aí acontece uma coisa interessante. Jesus fala assim para aquele moço: levanta-te, pega o teu leito e vai. Pega o teu leito e vai para a tua casa. Estou tentando achar esse texto numa outra versão. Vai para a tua casa. Deixa eu ver aqui na NVI. Praticamente isso. Vai, volta da onde você veio. O texto diz assim: e então, versículo 12, olha só. Então ele se levantou, e no mesmo instante, diga assim, no mesmo instante. O que é isso? No mesmo instante ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. O que é isso? Jesus curou ele aqui, levantou no mesmo instante, pegou a cama e foi embora. Não é isso que o texto está dizendo? Irmãos, preste atenção. Tem muita gente assim, que quando ela alcança uma graça de Deus, quando ela alcança o milagre que ela está buscando na campanha, ela se levanta e desaparece à vista de todos. Nós, sábado agora, nós vamos fazer o nosso congresso de aniversário. Gostaria que você estivesse aqui. 15 anos. A comunidade Família de Deus é uma igreja de milagres. A gente ainda está batendo em cima disso. A gente ainda está dentro dessa visão. E enquanto eu estiver vivo, vamos ficar dentro dessa visão. Nós não vamos perder essa visão. As igrejas estão pintando quadro. O senhor está pintando quadro lá também, pastor? As igrejas estão pintando quadro por aí enquanto prega. Está servindo pipoca enquanto o pastor está ministrando a palavra. Olha, mas aqui a gente ainda está
A gente ainda está na libertação, a gente está na luta, a gente está na batalha espiritual ainda. Amém? Nesses 15 anos, preste atenção, quantas pessoas passaram por aqui? Quantas foram curadas? Eu me lembro de um moço que foi curado da surdez. Ele era surdo, ele entrou na igreja, ele era surdo. E ele foi curado aqui na frente do altar. Quem que lembra disso? Diácono Rodrigo, a irmã Maria. A senhora lembra? A irmã Maria está comigo faz tempo, mas pela idade dela, não sei se ela lembra. A senhora está tomando óleo de fígado de bacalhau, irmã Maria? Tinha uma moça também que veio para essa igreja, eu estou falando coisa brava. Ela foi vítima de magia negra. Magia negra, você lembra, presbítero? Nós orávamos na frente do altar, sabe o que acontecia? Saía agulha do corpo dela. Um dia numa oração nós começamos a orar, ela começou a tossir, ela vomitou um bolo assim de 50 agulhas. Ela vomitava dedo humano, vela. Jesus fez uma libertação tão grande nela, na família dela, foi a coisa mais linda. Restaurou o casamento. Cadê? Não vi mais. Sumiu à vista de todos. Quantas pessoas entraram aqui diagnosticadas da morte? Tem um comércio muito famoso aqui em Valinhos, e esse homem entrou na igreja. Ele veio e falou assim: bispo, o câncer tomou conta de mim, o médico já desenganou, não vai fazer mais tratamento. Mas entramos numa corrente de oração pela vida dele, ele foi curado. Eu passo em frente ao comércio dele, todo dia quando eu venho para a igreja eu fico pensando: gente, esse homem sumiu, não foi mais. Tem gente que ela faz isso, ela pega o leito e some à vista de todos. Preste atenção, porque tem gente que recebe o milagre, tem gente que recebe a cura e some à vista de todos. Nunca mais a gente ouve esse homem na história. Esse homem nunca mandou uma oferta para Jesus, nunca mandou um dízimo para Jesus. Tem gente que recebe cura, tem gente que recebe aqui causas impossíveis e não é dizimista, não é ofertante, e não precisa nem ser o dinheiro. Às vezes a pessoa não dá nem a mão de obra dela, às vezes a pessoa não executa nem a mão de obra. Ela passa do lado, vê a irmã catando um papel, ela passa no telefone e finge que não vê. Olha só, tem gente que vai no banheiro, vê a torneira pingando e fala: por que o bispo não arruma a torneira? Às vezes a pessoa até sabe, mas ela vê o problema, ela vê um negócio ali, ela vê uma necessidade, ela finge que não vê. Sabe por que eu estou falando isso? Porque abriram o telhado da casa de Jesus e foram embora, deixaram o buraco lá para Jesus arrumar. A Bíblia, sabe o que aquele homem tinha que fazer? Não, Jesus, eu vou ficar aqui até a hora da pregação acabar, porque eu estava no leito, agora eu estou andando, e depois que a pregação acabar eu vou subir nesse telhado e arrumar esse buraco aí. Era o mínimo que ele poderia fazer, pelo que Jesus fez. Imagina, irmão, Jesus te levantar de um leito. Imagina você num leito, alguém tendo que trocar a tua fralda, dar banho em você, dar comida na tua boca, e Jesus vem e te liberta disso, e você sai e ainda deixa um prejuízo na casa de Jesus, um buraco no telhado. E Jesus, como um bom carpinteiro, deve ter subido lá e feito um ótimo trabalho no telhado. Muitas vezes nós não cumprimos nem com a nossa obrigação, a gente sai. Agora veja bem, quem volta, quem fica, existe recompensa. Falei para você ficar em pé porque nós estamos encerrando, para você ver que nós estamos encerrando. Coloca para mim, Rodrigo, Lucas capítulo 17, versículo 11 a seguir. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro
10 leprosos, que ficaram de longe e lhes gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Estavam pedindo compaixão, estavam pedindo misericórdia. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória para quem? Tudo que Jesus faz é para que o Pai seja glorificado. O teu milagre que você fez, você precisa testemunhar. Porque se você guardar o seu testemunho, você não recebe mais. Jesus fez algo na tua vida para o Pai ser glorificado. Só que o Pai só vai ser glorificado se você voltar para contar: eu fui curado. Versículo 16: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Aonde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Preste atenção, só recebe salvação quem volta agradecendo a Deus. Os outros foram curados, mas a salvação é para quem tem gratidão. Amém? Glória a Deus. A salvação é para quem tem gratidão. Coloca isso no teu coração, meu irmão. Quando alguém bater lá na tua porta pedindo R$5 para comprar salsicha, aquele moço faz isso. Não vira as costas não, sabia? Um dia você também não tinha comida no teu prato, ou você conheceu alguém que não tinha. Talvez você nunca passou o que eu passei quando eu era criança. A minha mãe dava para nós chegamos numa necessidade tão grande que a gente comia polenta cozida com osso. Não tinha carne, era só osso. Ela cozia com osso. Era o que a gente tinha. Então eu sou grato a Deus pelo alimento que eu tenho na minha casa, pelo que Jesus fez. Eu sou grato a Ele. Seja grato. Quando você fizer a um desses pequeninos, você está fazendo para Jesus. Talvez você hoje tem do bom, do melhor, não sei. Talvez você vive uma vida boa hoje. Tiraram o Cruzeiro, na época do Cruzeiro era terrível. Depois que entrou o Plano Real, o Plano Real foi brilhante. Se eu não me engano é do Itamar, né? Itamar Franco. As pessoas pararam de passar necessidade. Mas quando a gente era criança nós passamos luta. Nem papel higiênico. Uma vez acabou o papel higiênico, a gente cortava jornal. Estou falando isso, vocês estão rindo, mas tem gente que passou por isso. Quem já passou por isso aí? Não tem vergonha. Eu descobri que se amassasse o jornal ele ficava mais macio. Era melhor do que o papel higiênico que tinha no mercado. Um rolo cor-de-rosa que parecia papel de embrulhar carne. Vendia de um rolo solto. Era terrível. Ei, deixa eu só falar uma coisa para você. Seja grato. Amém? O que Jesus for fazer para você nessa cama, meu Deus, já passou, estou olhando lá, estou achando que é 8h30. O que Jesus for fazer para você nessa campanha, não pegue o teu leito e se retire à vista de todos. Tem muita gente que foi curado aqui dentro dessa igreja, não está mais aqui. Sábado nós vamos fazer 15 anos, esteja aqui agradecendo a Deus. Meu Deus, sou grato por esse ministério, sou grato por essa igreja que foi plantada aqui, porque o Senhor me curou aqui, o Senhor me restaurou aqui, o Senhor me libertou aqui. Vem orar pela igreja, irmão, não fique em casa assistindo uma Netflix não. Vem sábado aqui agora orar por essa igreja, por esse ministério, orar pela vida dos pastores. Olha a direção que Deus está te dando, amém? Vamos ir para casa com essas 3 lições. Primeiro, porque eu não estou aonde Jesus está operando milagres.
Segunda coisa, quem são as pessoas que me cercam? Peça a Deus para colocar pessoas certas na tua vida. 2022 aconteceu uma coisa tão ruim na minha vida, mas tão ruim. Um pastor bandido que eu criei, ordenei a pastor, ele não só dividiu o ministério, financeiramente ele roubou a igreja, ele me arrebentou, me deixou uma dívida gigante. Eu estava perdendo a fé, estava entrando com depressão de tanta luta, cobrança, gente me ligando. É terrível. Vai falar que você nunca ficou devendo para alguém. Quem aí já ficou devendo aí para as lojas 100, Casas Bahia? Isso. Não foi só eu. Olha só. Um dia minha esposa falou assim: vamos no shopping. Eu não sei o que precisava fazer. Precisava comprar roupa para o Azaf. Eu não me lembro. Eu falei: vamos. Eu gosto de ir no shopping Unimart perto de casa, porque o shopping é pequenininho, eu não ando nada, ainda fico sentado. Não gosto de andar em shopping. Naquele dia ela falou assim: nós vamos lá no shopping Dom Pedro. Eu falei: pior que mulher, quando ela manda, ela fala, não tem jeito. E quando mulher fala que quer ir no shopping, é melhor você ir. Eu detesto o shopping Dom Pedro, gente. Aquele negócio é gigante. Deveria ter um carrinho para andar, alguma coisa, porque é terrível. Tá eu lá abatido no shopping Dom Pedro, andando. Meu filho lá, tal, nem sabia o que passava na minha cabeça. Daqui a pouco alguém veio assim, bateu nas minhas costas. Ô pastor Eurico, o senhor lembra disso? O senhor estava naquele, como que chama? Aquele café lá. O senhor estava na frente de um café ali no Dom Pedro. Tem um café. Oi? O senhor estava tomando um café ali. O senhor tinha acabado de sair daquele café. É um que tem um logotipo amarelo. Havana. Isso aí, o senhor estava lá. Ele estava lá, bem ali na frente. O senhor lembra dessa agenda profética? Irmãos, o pastor Eurico, nós fizemos rádio junto, só que passou um tempo, nós perdemos contato. Eu conheço o pastor Eurico há mais de 20 anos, só que eu perdi o contato com o pastor Eurico, eu fiquei acho, quase uns 10 sem ver o pastor Eurico. Naquele dia ele estava lá, ele bateu nas minhas costas. Ô pastor, como que você está? Ô, vamos tomar um café e tal, e sentamos, conversamos, tomamos um café. Onde o senhor está morando? Ah, estou morando lá em Valinhos. Porque quando eu conheci o pastor Eurico, a gente fazia programa junto, mas é pastor. Puxa, que bom a gente conversar e tal. E eu contei a minha história ao pastor Eurico, ele falou: vou te ajudar, vou te dar uma mão. Ele está aí, e com isso nós localizamos o pastor André, que a gente também conhecia já o pastor André, mas o pastor André tinha ido para São José dos Campos, nós tínhamos perdido contato com o pastor André, mas o Eurico não, né? O Eurico falou: não, o André ainda eu tenho contato com o André, está morando aqui em Sumaré. Eu falei: mas não é possível, eu estava em São José dos Campos, o homem anda mais que, né? Quem é rico tem casa em todo lugar, né? São José dos Campos, Sumaré e tal, e a gente que não tem, a gente não sai de Valinhos. Não, agora quem tem casa para todo lado. E 2022, 2023, e nós estamos 24, 25 e 26, nós estamos aí na batalha, na luta. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que através da tua oração, Deus vai colocar do teu lado pessoas que te carreguem quando você não conseguir mais andar. Eu não conseguia mais andar. Deus colocou pessoas do meu lado para me carregar, para me ajudar, para ir para a batalha, para ir para a luta. Presbítero Leandro, um dia ele falou um negócio que eu nunca esqueço. Ele falou: bispo, esse pessoal pode ter saído, mas eu estou aqui. Então, segunda lição, para a gente sair daqui abençoado: ande com pessoas que estejam dispostas a te carregar quando você não conseguir. Terceira coisa, seja grato. Amém? Seja grato.
Não seja uma pessoa ingrata. Sirva a Deus de verdade. Se você vê alguma coisa, faça. Se você vê um papel no chão, pegue. Se você vê uma torneira pingando, arruma. Não deixa só para o bispo. Me lembra lá da igreja do Ouro Verde. O pessoal me ligava: bispo, a lâmpada queimou, eu tinha que ir lá trocar a lâmpada. Bispo, a torneira está vazando, eu tinha que ir lá trocar a torneira. Um dia eu cheguei lá, pintei a igreja inteira, porque estava tudo embolorado, as paredes. Ninguém se manifestou para ajudar a mão, levantar a mão, eu vou ajudar. Sofremos lá. Me lembro de 2 pessoas só. No meio de uma igreja, 2 pessoas ajudaram. A Márcia e a Rose, que chegou. A Rose falou assim: bispo, eu estou te trazendo aqui uma ajuda financeira para o senhor comprar as tintas e tal. Mas nem todo mundo é grato pelo que Jesus faz na vida dele. Quem está entendendo? Quando você vê um pobre, dê comida. Quando você vê alguém passando necessidade, estenda as mãos. Seja grato ao que Jesus fez na sua vida. Amém? Quando você vê um doente, vai visitar. Quando você vê alguém caído, ajude a levantar. É isso que Jesus ensinou. Levanta as suas mãos para cima. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é direção. A tua palavra, ela conduz.